Galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criadouro Meu Mundo Pet. Para quem não me conhece, eu me chamo André, sou dono do Criadouro e hoje a gente vai falar sobre a nova nomenclatura da FOB, certo? Houve aí a mudança no nome de algumas mutações das calopsidas e eu gostaria que vocês deixassem aqui em comentários o que você achou dessa nova mudança. Mas bora lá, eu não quero ser crítico nesse vídeo. Só vou ensinar para vocês sobre essa nova nomenclatura. Pessoal, antes de a gente começar a mostrar as imagens, falar sobre a nova nomenclatura, eu quero que vocês entendam o seguinte. A nova nomenclatura eu costumo falar que é uma coisa opcional. Alguns criadores abraçaram a nova nomenclatura e só chamam pela nova nomenclatura. Outros criadores não aceitaram e só chamam pela antiga nomenclatura. O interessante é que vocês entendam sobre as duas nomenclaturas. Se você quiser abraçar as duas, você abraça. Se você quiser abraçar só uma, você abraça. Aí é a opção sua. Se você abraça a nova nomenclatura, a antiga nomenclatura, mas interessante é que vocês dominem as duas. Porque você dominando as duas, quando você forem conversar com as pessoas, com outros criadores, tem cara que vai usar o termo da nova nomenclatura, tem cara que vai usar a antiga nomenclatura. E você vai ter que entender. Imagina tu vai chegar num criador aí, ó, eu tenho uma calopsita cara branca, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E tu só domina a antiga nomenclatura. Aí o cara, olha, o fundo branco. Aí o cara, não, mas o que é fundo branco? O fundo branco é simplesmente o cara branca. Então, se você dominar as duas, você vai conseguir entender sobre as mutações, conversar com as pessoas, mas adotem a que vocês quiserem, a que vocês acharem melhor. Tá? Tem gente até que mistura, né, a nova nomenclatura com a antiga nomenclatura, mas bora lá falar sobre elas. A primeira mutação que a gente vai falar é o cara amarela cinza, termo usado pela antiga nomenclatura. A FOB entendeu que o cara amarela cinza ele deve ser chamado de fundo amarelo. E muita gente chegou e por que fundo amarelo? Simplesmente porque eles vão nascer todo cinza e depois só os machos vão ficar com a cara amarela. E as fêmeas não. Então a fêmea não deve ser chamada de cara amarela, porque ela não tem a cara amarela, ela tem a cara cinza. Então, daí veio a ideia do fundo amarelo, onde as duas aves têm um fundo amarelo. O filhote tem um fundo amarelo, o adulto, o macho, tem um fundo amarelo e a fêmea tem um fundo amarelo. Então, a primeira coisa foi tornar o cara amarela em fundo amarelo. Uma coisa aconteceu com o cara branco. O macho e a fêmea vão nascer da mesma cor, todos cinza. Quando ele mudar, certo? Vai ficar com a cara branca o macho e a fêmea vai ficar com a cara cinza. Então, não é cara branca a fêmea, ela é fundo branco. Então, de cara branca, saíram para fundo branco. Essa mutação, algumas pessoas já chamavam da antiga e da nova nomenclatura, certo? Algumas pessoas já chamavam de calopsita pérola. Outras pessoas já chamavam de opalino. Então, ficou praticamente na mesma coisa, tá bom? Algumas pessoas já usavam o termo opalino, outras pessoas já usavam o termo pérola, mas bora lá. Antiga nomenclatura, pérola. Nova nomenclatura, opalino. Certo? Graças a Deus, a FOB usou o termo correto para os hinos, certo? Então a gente tem aí a fundo branco hino ou cara branca albina, tá bom? Então esse é o termo correto. Muita gente usou por vídeos que rolam aí no YouTube, vídeos que ensinam a nomenclatura errada ou tradução errada, que saiu percutindo aí chamando de cara branca lutino. Isso não existe. Ou cara branca hino, cara branca albina, entendeu? Esse é o termo correto.
Tanto é que no fundo amarelo também eles usam hino também, fundo amarelo hino, tá bom? Então, fulvo bronze, ela permanece sendo chamada de fulvo bronze. Mas aí vem uma preocupação que eu tenho. A calopsita prata recessivo, ela começou a ser chamada pela nova nomenclatura de fulvo cinzento. Então, você tem o fulvo bronze e tem o fulvo cinzento, que são mutações diferentes. Algumas pessoas podem pensar que é a mesma mutação e vão misturar essas mutações. Isso é a preocupação que eu tenho. É você ter a mutação separada e misturar, que não é interessante aí para o fenótipo, genética das aves. Você vai ter calopsitas futuramente misturadas aí, fulvo cinzento, e na realidade já existe algumas pessoas que já fizeram essa besteira aí de misturar prata recessivo com fulvo bronze, porque as duas têm um olho cereja, tá bom? E são mutações que não devem misturar, vocês têm que tirar separada uma da outra. Então, o prata recessivo ele passou a ser chamado de fulvo cinzento. Então, eu deixo aí minha observação para vocês. Não misture. Fulvo bronze é uma mutação, fulvo cinzento é outra mutação. Agora a gente vai falar sobre as mutações raras, né? Então, primeiro eu gosto de falar sobre o cream face. O cream face, ele tem a bochecha cor de creme mesmo. Então, quando você olha a mutação, você vê aquela bochecha cor de creme. Então, a FOB entendeu que poderia ser chamada de bochecha creme. Interessante que algumas pessoas misturam tanto essa questão de mutação, que um dia um seguidor veio me chamar lá no privado, ele: André, eu tenho um fundo creme. Como é, meu irmão? É bochecha creme. Olha para a bochecha da ave, tu vai ver bochecha creme. Não confunde com fundo amarelo e fundo branco não, tá? É bochecha creme. A segunda mutação rara é o pastel face. Ele tem a bochecha um pouco alaranjada, né? Tipo um pastel. E aí a FOB entendeu. Bochecha pastel. A nova nomenclatura vai começar a ser chamada de bochecha pastel. Agora a gente vai falar sobre o prata dominante. Na nova nomenclatura, ele ficou como diluído dominante. Na antiga nomenclatura, a gente falava prata dominante, simples fator ou prata dominante, duplo fator. Na nova nomenclatura FOB, ele ficou diluído dominante, fator simples, diluído dominante, fator duplo. Essa é uma ave belíssima, certo? Ela tem o simples fator e o duplo fator. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem sobre a nova nomenclatura. E é como eu falei para vocês, é uma coisa opcional. Ou vocês adotam a antiga nomenclatura ou a nova nomenclatura, só não vão ficar falando duas línguas, né? É meio estranho quando a pessoa vê alguém falando inglês e espanhol, inglês e português ao mesmo tempo. Ou fala antiga ou fala nova nomenclatura. Mas é interessante que vocês entendam sobre as duas nomenclaturas para poder se comunicar e entender o que as pessoas estão falando por aí, porque a nova nomenclatura vem pegando aí, certo? Pegou bastante, vários criadores, vários iniciantes já estão amadores, tutores estão falando aí sobre essa nova nomenclatura, já adotaram esse novo termo, tá bom? Então, se gostou do vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal que a gente vai trazer mais vídeos para vocês entenderem sobre calopsitas.